Programa Entre Nós, Mulheres, mais uma vez chegando aí na sua casa. E é um grande prazer estar chegando pertinho de você, junto com as minhas duas super amigas, queridas, amadas. Uma é filha, outra é amiga. E nós estamos aqui para debater, para conversar, para dividir experiência. Obrigada por fazer parte da nossa vida e nos deixar fazer parte da vida de vocês. Amanda e Dorcas, sejam bem-vindas também. Ah, um prazer estar aqui com vocês, como sempre, meninas. A honra é minha, gente. A gente debate tanto assunto legal aqui e é tão enriquecedor estar com vocês. E como a gente tem etapas diferentes, né? Eu já sou uma mulher chegando nos 60 anos, que esse ano eu faço 58. A Amanda, uma jovem de 35 anos. 43. A Dorcas, com 43. Então, todas as nossas experiências são de épocas diferentes. E é algo que eu acho fabuloso, porque a gente divide experiências diferentes. E hoje não vai ser diferente de tudo que a gente já tem feito nesses últimos programas aqui. E o nosso tema de hoje são mães sobrecarregadas. Será que existe mães sobrecarregadas em outras famílias? Eu fui uma mãe sobrecarregada. Foi não. Não foi não. A ponto de ter que mudar minha vida, porque isso começou a atingir a minha saúde. Né? Então, mas eu já passei, fui vencedora. Aí, eu já deixei, já entreguei, o legado está aí, né? Mas o papel de mãe não muda de época para época. Talvez tenha complicado mais. Como é que vocês estão vendo essa situação aí? Ou qual foi um pouco da experiência de vocês? Eu acho que a mãe, ela tem aquele... nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Essa frase é muito certeira, porque o amor, ele nasce com a culpa, mas até quando a gente ficar sobrecarregada é normal. Pois, né? Na minha época não tinha isso, não, de culpa. Eu acho que a minha geração tem tido filhos cada vez mais experientes, né? A gente tá vendo mães com 30, 40 anos, e isso, você perde um pouco daquela inocência da mãe, né? De fazer as coisas, deu certo, não deu, mas traz um conhecimento que às vezes traz a culpa, traz condenação, traz a tristeza. E você começa a pensar demais em todas as ações que você faz. Com certeza. E quando a gente pensa demais, você deixa de desfrutar o momento, você deixa de estar presente e acaba que não é uma coisa... A maternidade fica mais pesada, não é uma maternidade leve. Acho que esse é o problema da minha geração. Então a pergunta é, a culpa materna é amor ou aprisionamento? Eu acho que a culpa materna tem a ver mais com a mãe do que o filho. São os traumas que você teve com a sua mãe, que você projeta nos seus filhos, que você é mal resolvida, que devia procurar uma terapia, ou conversar com uma amiga, ou conversar com uma pastora, para não achar que seus filhos vão sofrer tudo que você passou, da maneira que você passou. Então, você traz essa culpa dentro de si e projeta nos filhos. É mais sobre a gente. Eu entendi isso aí. Ó. Por exemplo, na minha época, a gente apanhava muito. A gente levava surras muito violentas. E essas surras eram tão violentas, na época dos meus pais, que, por exemplo, a última vez que meu pai bateu num de nós, não existia estatuto da criança e adolescente, mas ele foi denunciado e foi preso, porque ele havia machucado muito a minha irmã na hora de bater. Né? Não tinha estatuto da criança e adolescência. Então, quando a Amanda fala isso, me traz a memória de que eu tive esse sentimento de que os meus filhos, eles não vão passar por isso que eu passei, entendeu? Esse tipo de correção, esse tipo de machucado que a gente passava, sabe? Então, é isso que você está falando? Sim. Eu estou dando esse exemplo, Sim. É bruto, né? Sim, mas assim, é isso. Eu queria que eles soubessem um pouco mais, eu quero que eles estudem um pouco mais, eu quero que eles conheçam um pouco mais da vida que eu não tive oportunidade, e às vezes não é nem que a minha mãe não quis, é porque eles não podiam me oferecer muitas coisas. E né? era o que eles sabiam, Era o que eles na sabiam. época que eles sabiam, e eu acho que isso também é libertador, né? É libertador. Porque a gente não carregar isso como... eu sofri, ou fulano sofreu, é o que seu pai pôde te dar, então sua mãe e seu pai não têm culpa de nada
né? Eles deram o melhor que eles podiam, Era na o que época eles sabiam. tinham, no entendimento que eles tinham Era naquela desse época. jeito. E a gente é o reflexo dos comportamentos que a gente adquiriu ali, né? A Sim, gente está cada reproduzindo. criança, ela acho que a Dorcas sabe falar melhor, porque ela é psicóloga, né? Mas cada criança vai interpretar algo da maneira dela. Então, Com certeza. tem gente que fala assim, nossa, eu fui abandonada na escola. A mãe atrasou 10 minutos Mas pra pegar. o sentimento, a verdade que Né? ele Então, carrega assim, é de abandono. a vida acontece. Você não é responsável pela maneira que seu filho vai interpretar os fatos da vida dele também. Outra pergunta que eu quero fazer para a gente debater é ser forte o tempo todo. Está adoecendo essas mães de hoje em dia? Porque quando chega para eu falar da minha época, fisicamente, né, eu tive reações alérgicas fortíssimas no meu corpo. Né, eu tive urticária, dermatite das quantas, dermatite não sei de quê. E quando eu comecei a buscar o tratamento disso aí, eu entendi que realmente a minha sobrecarga de leva o menino para cá, acorda, leva para lá, traz para cá, vai trabalhar, cuida da casa, parará, parará. Essa correria de você ser tudo e não dar conta de tudo, porque nós não nascemos para dar conta de tudo. Com certeza. E muitas mães acham que tem que dar conta de tudo. Então, quando eu comecei a ir ao médico, aí ele começou assim, você tem que mudar a sua maneira que você está vivendo. Né? Uma loucura. Então, o seu corpo está mostrando que o estresse está muito grande. Então, realmente, eu só vim começar a sarar, foi daí que eu providenciei, na época, o meu primeiro motorista para casa. Né? E aí eu comecei a ficar aliviada de ele levar os meninos no futebol, levar não sei aonde, né? Fazer as compras da casa, parará, e eu poder trabalhar, eu poder fazer outras coisas que realmente eu pudesse dividir isso aí. Mas, e hoje eu vejo assim, as mães também sobrecarregadas. E às vezes com tudo isso, e também sem nada disso, continuo sobrecarregada. A nossa cultura, eu acho que vocês vão concordar, ela romantiza essa mãe sobrecarregada. Concordo. E que não é real. E a sociedade quer implantar em nós como mulheres maravilha. E ninguém dá conta de tudo sozinho e está tudo bem. Mas até que ponto não é um pouco do meu orgulho, vamos dizer, entre aspas, em pedir ajuda? Mas aí a sociedade nos julgou que quando a gente pede ajuda, nós estamos demonstrando fraqueza. Exato. Gente, posso falar? Eu vou falar porque eu tenho que falar que eu sou uma mãe que eu tenho ajuda, eu tenho babá. E eu sinto no tom das mães que não tem babá, que, nossa, que fácil, ela tem babá. Ai, ela não faz nada, né, o dia inteiro. Como se a gente tivesse o dia inteiro falando, fulana faz isso, fulana faz aquilo. Não é assim. Ela participa, né, da sua rede de apoio. Sendo julgada. Da rede de apoio. Eu conheço, né, dentro da onde eu vivo, tem 2 babás, 3 babás. Eu falei, gente, vocês não sabem a vida dessa pessoa. Com certeza. Né, que tem que viajar, ou tem que levar os filhos, e precisa dessa rede de apoio. Então, a gente é muito rápido em julgar. E aí a mãe que se abdicou de ter uma carreira, a mãe que não sei o quê, ok, legal pra você. Mas a mãe que trabalha, ela também, ela não precisa ser a Mulher Maravilha e querer carregar tudo sozinha. Ela pode ter ajuda e não quer dizer que tá fácil pra ela. Tá difícil também. O maternar, ele é muito julgado. Né? E inclusive por outras mães, infelizmente por outra mulher, né? Uma mulher acha a rede social ali como comparação, porque rede social são recortes de vida diária, não é a nossa vida 24 horas, porque a vida real fora do Instagram, ela dá muito trabalho, né? E isso a gente não posta, mas você não pode sentir culpa daquilo que você pediu de rede de apoio. E aí você não tem babá, mas você tem uma mãe 24 horas para quando você sai, mãe, fica com meu filho e só pega no final do dia. E às vezes quer condenar uma mãe que tem uma rede de apoio que é uma babá. Todas nós precisamos dessa rede de apoio. E quem não tem a rede de apoio, aí sim está pagando preço de sobrecarga fora muito maior do que essas mães que têm a rede de apoio. Porque quando você tem a rede de apoio, significa, agora mesmo, né, que você fez uma viagem. Ela tinha um curso para fazer, teve que sair para essa viagem 5 dias, 10, ou 6 dias. 5, 6 dias, bate e volta, porque era fora do país. Mas ela tinha uma rede de apoio. Aí ela tem um marido presente na vida dos filhos, não é no momento da viagem, que os filhos já vão ter aquele... Dividir, né? Né? Não vai ter tanto impacto. Com certeza. Aí ela tinha a babá
que não, vou ficar diretão para dar o apoio. Né? E a vovó... Ai, a vovó te dou. Eu nem ia falar, eu estava esperando. Glória a Deus Ai, pela vida das vovó, avós. Tem a menina que ajuda a fazer a comida. Então, enfim, todo aquele... Mas não foi fácil para o teu marido. Não, é. A preocupação Existe dele, um papel que né? a Então, mãe assim, precisa cumprir. não é simples. E não pode, realmente, não é porque eu tenho a ajuda de uma babá que eu estou terceirizando. Não é tão Não. simples assim. Existem papéis que não podem ser terceirizados. E é o que a gente fala muito, né, nos nossos encontros, que sim, casamento não é 50-50. A maternidade não é 50-50. Vai ser muito mais pesado para a mãe a vida inteira, porque um filho precisa mais da mãe. E não é pela falta de disposição, às vezes, do pai, não. É porque a mãe precisa estar presente. E não tem como você falar, ah, não, eu vou pôr alguém, eu vou cercar de amor, eu vou pôr a avó, eu vou ser o pai. Não. Existe um papel que só a mãe cumpre. E aí Com certeza. talvez alguém que está nos assistindo diga assim, vocês estão falando de pessoas riquinhas, pessoa isso e aquilo. Não, só a pessoa mais simples ou sem condições de ter uma babá, a rede de apoio dela, a primeira coisa que ela faz é pegar a criança e colocar lá na creche. Exatamente. Ela, em vez de ficar com a criança até os 3 anos e cuidar, ser mãe, ela não dou conta, não. Vou onde tem a creche mais perto. A culpa é do prefeito. É difícil. O prefeito não tem difícil. vaga para creche, entendeu? Não, mas e tem as avós. Tem né? as avós. As mães contam também com as próprias mães para ajudar nesse maternal. E aí tem, só concluindo, aí você tem a creche, que você não está dando conta sozinha, né? Você está ali, aí tem os filhos dentro de casa, às vezes que você já tem 2, 3 maiorzinhos, que vai ajudar também, Parente. a mãe que ajuda, enfim. Pegando o gancho aí do marido, eles ajudam mesmo ou são um quebra-galho? Na maioria das casas. Mas eu acho que o marido, você sabe por que muita gente acha que o marido não ajuda? Porque a mulher, às vezes, quer uma perfeição. O marido, ele não vai querer essa perfeição que você idealizou aí na sua cabeça. Então, se você pedir para lavar uma louça, ele não vai deixar a pia daquela maneira, enxutinha, arrumadinha, como você gosta. Mas ele vai lavar as louças. Então, assim, às vezes a gente quer muita perfeição. A gente vê um filho e a gente... Não, mas eu tenho que dar atenção para esse menino tá brincando ali. Ele tá exercendo a criatividade dele. E às vezes você tá aí atrapalhando. E aí, seu marido tá sentado no sofá lá e você tá ali julgando 1 milhão de vezes. E ele tá sendo pai junto com você também. Só que, na verdade, ele tá mais nem sabe tranquilo. Como fazer para te ajudar. Porque vai ajudar, tu reclama. E às vezes ele tá mais tranquilo. Sério, olha aqui para mim. Tem mulher que é chata demais. Se você é uma dessa, muda, minha irmã. Né? O cara só sabe fazer daquele jeito. 40 anos eu ando lado a lado com o Vanderlei. Até hoje ele não acertou o cesto de jogar a roupa dele quando tá suja. Eu não larguei ele, nem sou chata com ele por isso. Eu vou lá, eu pego a roupa e converso com a roupa. Entra. Entendeu? E põe lá dentro. Agora, é como você falou. O cara nem sabe o que fazer, porque a mulher toda vez reclama. Não é desse jeito. É o pijama perfeito. O cara vai dar um banho nos filhos. Aí tem que ser o pijama perfeito, não penteou o cabelo correto, não fez o seu ritual. É todo homem que vai saber pôr um lacinho numa menina? Não. Não. E eu acho também, assim, que falando entre pais e mães, cada um tem um estilo de ser pai e um estilo para ser mãe. Então, eu não sou a mãe que vai ficar, ai, meu fofinho, lindinho, não vou fazer isso. Eu tenho amigas minhas que falam assim, eu não gosto de brincar, eu gosto de pintar, eu gosto de brincar de massinha, Você não precisa mudar quem você é para ficar igual uma mãe que você viu, que você idealiza que é legal. Da mesma forma que os homens, tem homem que não gosta e não sabe cuidar de um bebê. E aí você fala assim, nossa, mas é seu filho. Isso é importante. Você não vai trocar uma fralda, você não vai minar sua filha. Ele nem o sabe. cara não vai, porque ele não sabe. Isso é muito importante a gente falar aqui. E aí você fica comparando com o marido da outra que tem jeito, né? Eu falo, gente, o marido da minha cunhada, a Carolina, lá da Colômbia, ele é médico. Ele é cirurgião, ele tem assim, ele corta as coisas milimetricamente, ele pinta perfeitamente, a delicadeza dele com as mãos. Eu não posso comparar ele com o Alejandro. Meu marido, ele gosta de correr, brincar, jogar pra cima, e eu não dou um bebê na mão dele de jeito nenhum. Então não compare o seu marido
com um marido que tem às vezes ele vai ser um bom pai para uma criança maior, mas ele tem o jeito dele. Exatamente. Ele vai ter o jeito dele. E eu volto a bater na tecla. Muitos homens se omitem ou deixam de somar, porque tudo que ele tentou fazer um dia, a mulher pôs o defeito, ou tratou com grosseria, ou falou que estava errado, Não entendeu? reconheceu. E assim, eu nem sei como fazer para agradar, porque eu já não sei fazer. O que eu faço dá tá errado, é melhor eu ficar só aqui de perto calado. Não, e você imagina, se tudo que a gente for fazer dentro de uma nós estamos casa... defendendo os homens Não, hoje aqui. mas você imagina... Cadê o diretor? Imagina, gente, se tudo que a gente for fazer dentro de uma casa tiver alguém, você não está fazendo certo. Você não, Não, olha é aí, ruim demais. olha aí. Porque quando a gente nasce uma mãe, nasceu uma culpa, já vem 1 milhão de gente falando, você não pega menino certo, vira o menino, você não cuida do umbigo direito, já tem tanta gente opinando. Ai, gente, só eu não de sei se a falar maternidade de hoje tá só assim. de falar no umbigo da menina aqui já me deu um gelo aqui dentro. Porque essa menina não tá dormindo porque esse leite seu é fraco. E era. Fraco. Aí faz um mucilão. Dá um Dá mucilão uma pro neném. papa. com leite de vaca. A menina constipada 3 dias. Não, dá lá uma papa assim no dedo, enfia na boca, enche que dorme. Agora você imagina o que os homens sofrem dentro de casa? É. Porque se a gente se sente impotente quando a gente é mãe e vê tanta gente opinando e parece que a gente não tá dando conta, você imagina o que seu marido sente em casa quando tudo que ele vai fazer você reclama. E aí a gente fala de novo aqui, gente, olha, mulheres, a prioridade é seu casamento, a prioridade é o seu marido, seu filho não vai morrer. Tá Não bom? vai. Não vai morrer. Mas Um o dia seu ele vai, casamento- um dia ele vai embora, viu? Igual ela. Tu vai ficar na Berlinda sozinha, olha, presta atenção no que eu estou te falando. Trata bem o bicho, eu ensino todo mundo a tratar bem. Igual eu faço com o Vanderlan, gente. Cuida bem, porque eles vão tudo embora um dia. Você vai ficar sozinha, só vai ter ele, viu? Exatamente. E ele é tudo pra gente, viu? Cuida desde hoje para ele não desistir de você. A gente tem que prezar pelo casamento, né? Ah, uma coisa que fez errado, tenha maturidade. Tenha maturidade. Releve. Acho que nessa época, se a informação trouxe alguma coisa pra gente, é a capacidade de ser mais madura. Releva. Releva. Releva, porque fez isso, fez aquilo. Deixa a criança ser criança, deixa o pai ser pai, ter as memórias deles e as coisas não precisam ser dominadas pela sua mão sempre. Não, e você sabe o que eu vejo também? Por quê? As mães às vezes querem uma perfeição tão grande, elas ficam sobrecarregadas, não querem pedir ajuda. E aí, uma vez eu li um livro chamado Faxineiro Executivo, que falava diretrizes para esse executivo dominar. E aí, uma das diretrizes é recarga versus descarga. Você descarrega o dia inteiro, você está cuidando de filho, você está limpando, você está arrumando menino, você volta, você faz comida. E como você recarrega? Eu me recarrego dormindo uma noite tranquila, tomando um banho. Se você está se recarregando, porque você só está só sobrecarregando. E aí não tem nada que recarregue essa mãe. Ande sempre ao lado de uma psicóloga, pelo amor de Aí Deus. uma hora vai pifar. Aí. Você tá andando num carro com o pneu furado, sem step, e tá indo, e tá correndo. Vai dar errado. E aí a capacidade de dizer não, né, Dorcas? Eu falo muito assim, eu tenho amigas que elas não têm filhos. Aí, quando eu não tinha filho, eu estava ocupada. Aí eu casei, né? Eu era solteira, eu estava ocupada. Eu casei, eu estava mega ocupada. Eu tive filhos, eu falei, gente, eu tinha tempo. E eu não sabia. Ou seja, a gente passa uma vida inteira sobrecarregada. Então, a gente precisa aprender a falar não, porque as pequenas coisas que a gente tenta controlar sugam a nossa energia das coisas importantes que a gente precisa fazer. Exatamente. Aí é você escolher o que você vai dar prioridade. Tem coisas que você quer fazer e não é prioridade. Então, deixa, outra hora você faz. Não vai dar errado porque você não vai fazer isso hoje. Faz amanhã, faz semana que vem. E tudo bem, você não é uma super-herói, você não é dona de tudo, você não está certa em tudo. E não existe uma fórmula correta para todo mundo. Né? Você foi criada de um jeito, seu marido de outro. E ele pensa diferente de você, às vezes, na criação. Às vezes está calado, engolindo tudinho, até você não dar oportunidade para ele falar o que ele pensa. Nossa, Mas eu quero falar de um tema que ainda temos 9 minutos. Né? A fé ajuda muito. Alivia. Ou põe culpa, ou põe mais peso aí. Porque eu sou uma mulher de Deus, que eu tenho que ser assim. Como é que faz aí a fé agora aí, somando nessa história de mãe sobrecarregada, que é o nosso tema?
Eu acho que a fé, ela alivia. O problema é a religiosidade que aprisiona. Eita, anda crente com uma psicóloga, crente do teu lado, crente. A religiosidade é que prejudica. Já viu assim, Jesus é bom, mas a religião... Então, assim, os parceiros, os amigos de Jesus ali, que às vezes fala que está com Jesus, não está. Então, assim, a gente ler a palavra, ter um tempo de você orar, joelho no chão, põe um louvor, vai orar, vai chorar ali na presença de Deus, vai recarregar com aquilo que realmente é eterno. Você vai sair de lá com fé, abastecida. Quando seu marido chegar, ai, deu alguma coisa de errado, mas vai dar certo amanhã, no nome de Jesus. A palavra tem poder. E aí, o que você está destilando de palavras na sua casa? Né? Porque tudo que a gente fala vai acontecer. Existe um mundo espiritual, tem um poder da língua. E esse poder aí eu não posso resolver para você, é só você que pode fechar aí e começar a profetizar sua coisa boa. Mas, na minha opinião, a fé ajuda, a religiosidade que atrapalha. Concorda, Amanda? A fé, no meu caso, me ajuda muito em entender que eu não controlo o mundo. Ótimo. Porque quando eu estou muito angustiada, porque as coisas não estão indo de acordo com o que eu planejei, eu penso, Deus, meus filhos são teus. Glória a minha casa é tua. Não, se eu fizer mais ou se eu fizer menos, o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida. Então, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu te entrego tudo. E tem um versículo que eu sempre medito nele, né? Desde grávida, porque eu perdi um bebê. E sempre que eu sinto medo, eu falo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo de errar com meus filhos, eu falo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu não penso que eu tô sendo uma mãe ruim, que eu fiz errado com meu filho. Eu falo, é amor, o amor ele perdoa, o amor é paciente, o amor é compassivo. O Senhor me ama, ele tem misericórdia de mim. E só a fé, é só acreditando nisso que a gente consegue ir pra frente. Tá vendo? Ensina teu filho a andar no caminho do Senhor, meu irmão. Você fez a lição de casa. Esse programa me abala. Você fez a lição de casa. Eu saio renovada. Porque, olha só, não, é verdade, eu tenho que pegar essas deixas, porque, olha só, você ensina teus filhos no caminho do Senhor. Eu levei a metade da minha vida para começar a ler a Bíblia e entender o que era Deus, conhecer a Deus e ter intimidade com Deus. Porque eu não aprendi isso na minha casa. E os meus filhos tiveram essa oportunidade. Então, você, mãe, que está assistindo, se você não está na casa de Deus, vai para a casa de Deus correndo. Porque é Ele que nos sustenta, Ele diz, vem aqui, você que está cansado, oprimido, e eu vou dar descanso para você. É assim que Deus faz. Né? E o descanso de Deus é como ouvir a Amanda aqui. Então, eu posso falar que você precisa urgente para a casa do Senhor se você não está indo. E quando eu digo, ensina teus filhos no caminho do Senhor, quando eu ouço a minha filha, a Amanda, falando isso aqui, não é mérito meu, sabe? Não é mérito meu. É porque ela teve a oportunidade, mesmo quando não queria, a mãe levava, o pai levava para a igreja. E um dia ela teve uma experiência própria dela com Deus, porque ela já temia a Deus, mas ela passou a conhecer e tem intimidade com esse Deus no momento certo dela com Deus. E hoje ela pode falar assim, tudo que você acabou de ouvir, que é necessário você entender que o amor de Deus não tem medo, que Ele alivia, que Ele dá descanso. Então, ter fé como mãe vai te ajudar a aliviar toda essa carga que você está carregando, toda essa carga que às vezes você está colocando sobre a vida do seu marido e toda essa carga absurda que você está fazendo sobre essa criança. Com certeza. E a vida é leve, né? A vida precisa ser leve. Jesus era alegre, ele era festeiro, ele gostava de sair com os amigos, ele saía para jantar, ele comia com os amigos e bebia vinho. E eu acho que essa leveza a gente tem que ter dentro da nossa... Ele descansava. A gente tem que ter essa leveza dentro de casa, né? E a verdadeira fé, ela é alegria. Se tiver alegria na sua casa, tá todo mundo em paz, Deus está presente e há comunhão. E aí eu digo que dentro da palavra de Deus, aí quando a gente fala... Hoje eu estava lendo sobre isso, e que Jesus ele se assentava com pecadores, né? Então os fariseus mandou perguntar assim, o teu mestre senta com esse povo aí, ó, pecador, né? E eu quero dizer para você que Deus ele veio para aqueles que são doentes, aqueles que estão doentes de alma, que não conhecem a verdade da palavra de Deus. E ele sentava assim, porque lá ele falava do reino que tinha chegado,
Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele existe onde Jesus governa. O reino de Deus só vai chegar na sua vida quando Jesus estiver governando a sua vida. Então, ele ia aos pecadores para dizer, o reino de Deus chegou. Eu sou o reino de Deus. Deixa eu fazer. Então, ele curava, ele expulsava demônio, ele libertava. Então, ele fazia tudo isso, gente. E ele continua fazendo até hoje. Sabe? Ele usa você como instrumento, ele usa a nossa vida, o nosso marido, os nossos filhos. O primeiro lugar de experiência com Deus é a nossa casa. E é lá que é o primeiro lugar que a gente tem que dar certo. E aí, voltando a esse tema de mães sobrecarregadas, você está falando aí que Jesus fez muita coisa, né? E sim, a gente precisa se recarregar, a gente precisa ter um momento. Mas, eu não posso ser uma boa mãe se eu não tiver com a unha feita. Né? Você não vai estar no seu 100% descansada enquanto mãe. Ser mãe é cansativo, a mãe é uma pessoa esgotada e não tem como você fugir disso. Não tem como, é exaustivo, é cansativo. Então, aproveita, senta e vai trabalhar na sua maternidade. Para de mimimi, né? Eu não dormi nada noite passada. Você e todas as outras mães. A torcida do Corinthians todinho. Talvez ela tá falando assim, eu não dormi nada, olha o que eu fiz. E ninguém reconhece. Fica se vitimizando, que não sabe? Então, assim, gente, é isso aí mesmo. É isso aí, o que temos para hoje. É isso aí, vai ser... Levanta, deixa de mimimi, entendeu? O que é isso? Abre um vinho aí na sua casa e vai aproveitar, vai fazer bagunça com os meninos, é difícil mesmo. E amanhã é outro dia. Vou aproveitar agora esses 2 últimos minutos para vocês deixarem aí um recado de alívio, uma palavra de alívio para as mães sobrecarregadas que estão nos assistindo. Porque toda mãe sobrecarregada, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é avó, ela é isso, ela é aquilo. Todo mundo é igual, minha filha, você não está diferente de ninguém. Gente, a vida é composta de fases. Você está em uma fase. Aproveite o melhor dessa fase, vai passar. Não vai ficar nessa, tá bom? Beijo! Eu quero falar para vocês, não romantize a sobrecarga. Para com isso, pede ajuda, para de querer perfeição dentro da sua casa, uma mesa posta perfeita. Tem dia que vai dar para colocar a mesa posta, mas tem dia que não vai dar para colocar a mesa posta e tá tudo certo. Vamos fazer festa em cada momento da nossa vida, porque chegar em casa vai fazer dos seus filhos criarem memórias afetivas. E será que quando eles se tornarem adultos, ele vai lembrar da infância e vai falar assim, eu vou voltar feliz para casa, né, para o meu ninho. Deus que me livre, não vou ver minha mãe hoje não, mas meu pai, eles são chatos. Então faça dessas memórias afetivas do seu filho os melhores momentos da vida deles, independente com dinheiro, sem dinheiro. Vamos aprender a viver os momentos, né, o aqui, o agora, sem esperar a perfeição. Porque a perfeição, ela não existe. Amém. Só Jesus é perfeito. E eu quero finalizar agradecendo a todos vocês que participaram conosco, que estão aqui nos assistindo. Deixa o versículo em Isaías 40, 29, que nos diz a palavra do Senhor, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ou seja, Deus não ignora o seu cansaço. Deus, ele renova as nossas forças. E não é fraqueza você pedir ajuda de alguém ou pedir ajuda de Deus, porque Jesus te ama, Ele te conhece, Ele sabe, antes de você falar, Ele sabe a sua necessidade. Ele só está esperando que você olhe para Ele e diga, Senhor, me ajude. Ele está pronto para te ajudar. Deus abençoe você e sua família e alivie aí essas cargas, tá bom?